vai ver, né, o que a gente vai ver hoje tem muito a ver com simbologia, né, os símbolos alquímicos. Eu não vou falar especificamente tanto de sonhos, né, mas mais dessa simbologia, porque ela nos ajuda a interpretar os sonhos, né, nos ajuda a saber em que territórios a gente anda nos nossos sonhos, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é a alquimia, né, como um processo. Então, isso, assim, a alquimia é uma prática, né, que ela é milenar, ela vem lá da antiguidade. A gente vai já ver no Oriente, na China, a alquimia lá da antiguidade, e também no Egito, né? Então, as primeiras civilizações já tinham a alquimia como uma arte, né? E ela é uma pré-ciência também, né? Porque a gente vai ter algumas ciências que são derivadas, né? A mais óbvia é a química, né? Que é derivada da alquimia. Mas a gente vai ter uma série de outras. A própria medicina tem muito a ver com a alquimia. E então, quem traz a alquimia para dentro da psicologia foi Jung, porque Jung se dá conta, né, através do contato com os textos alquímicos, ele vai se dar conta de que, na realidade, a alquimia ela não está falando de algo concreto, né, exatamente, mas ela está falando de um processo que também é metafórico, né? Então, existe na alquimia uma tentativa de mudança, né, de elementos, porque a grande história da alquimia é transformar metais que não são tão nobres em ouro, né? Então, em metais nobres como o ouro e a prata. E existe um processo, né, alquímico que leva a essa transformação. Mas o Jung se dá conta de que, na realidade, esse processo ele é grandemente metafórico, né? E ele vai falar, antes de tudo, de uma transformação, né? Do mundo interno e também do mundo, né? Então, vai falar desses processos de transformação, onde a gente busca sair de um determinado ponto, que é um ponto inicial, e chegar numa manifestação integrada e ótima e luminosa daquele processo, né? Então, essa transformação do metal em ouro, ele tem esse significado. E outro dia eu estava vendo também uma questão sobre os alquimistas, né? Especialmente a alquimia na Idade Média, que claro, que com a questão da religião, né? Com a questão da igreja, existia muita perseguição, né? Das pessoas que tinham uma visão mais mística, uma visão mais não católica, né? E possivelmente, então, toda essa metáfora, né, de transformar o chumbo em ouro, né, venha também para encobrir uma série de conhecimentos, né, que tinham a ver com muito mais do que isso, né, essa coisa muito concreta, e que na realidade, então, servia um pouco para... eram metáforas tão complicadas para alguém que não tinha conhecimento traduzir, né? Que ficava um pouco assim, uma coisa misteriosa e intocável. Então, também esses símbolos, né? Como uma forma de falar de coisas, mas estar protegido, né? De perseguições, etc., por trabalhar com um mistério, né? Com o mistério da transformação, da revelação. Então, e daí, quando o Jung vai começar a trabalhar nisso, né, o texto alquímico ele vai falar que o início, né, do processo alquímico ele se dá com uma substância que a gente vai chamar de prima matéria, né? A prima matéria dentro da psicologia a gente vai entender como a nossa vivência dos instintos, a vivência instintiva, né?
que é essa base biológica de onde a gente sai. Então, a prima matéria, né, seria esse primeiro elemento, né, que vai aparecer na gente sobre uma forma mais emocional, ou também sobre a forma da criança, né, do bebê, que é esse primeiro momento, né, da nossa existência, esse ponto de partida, né, que é essa base instintiva, essa criança que vai sofrer transformações no mundo, né? Então, nós somos uma grande síntese desse início de processo, né, com tudo que a gente vai viver no mundo ao longo da nossa existência. E a gente pode ver esse processo de a gente se tornar quem a gente é, que é essa fusão entre essa primeira matéria, essa base, né, biológica que a gente tem, e tudo que a gente experienciou na nossa existência. Então, na realidade, a alquimia vai estar falando muito sobre isso, né? E perceber que, bom, que essa prima matéria também ela é um contato, né, com uma psique que extrapola a psique individual, né, que a gente vai chamar da psique coletiva ou o inconsciente coletivo. Então, a gente vem nutrido dessa prima matéria, né, e não é que ela seja negativa, ela é algo muito positivo e muito maravilhoso, né, nós somos pó de estrelas, digamos, né, mas no caminho de cada pessoa, isso vai haver uma transformação, né? De forma que essa prima matéria elaborada, né? Ela vai se traduzir na pessoa que a gente é de uma forma muito singular, muito própria para cada ser humano. Então, dentro da biodança, a gente fala um pouco de alquimia, tem um processo que se chama alquimia dos 4 elementos, né? Então, dentro da biodança, a gente fala muito da alquimia em termos de 4 elementos, né? Que seria água, fogo, terra e ar. Mas a gente vai ver dentro do processo alquímico que existem muitos outros elementos além dos 4 elementos. Os 4 elementos são fundamentais, né? Mas o processo alquímico, ele tem outras nuances bem complexas, né? Bom, hoje a gente vai ver algumas dessas nuances, mas não todas, porque seria impossível a gente conseguir ver todas apenas numa conversa. Mas o meu objetivo hoje é a gente poder ver algumas nuances, né? Para poder olhar os nossos sonhos, né? E a nossa produção artística, e a nossa vida mesmo, né? As coisas que acontecem na nossa vida, sobre uma perspectiva alquímica, né? Então, a gente pode olhar a nossa existência, a gente pode olhar os nossos sonhos são muito alquímicos, né? Então, a gente pode ter uma leitura alquímica dos nossos sonhos. Tá? Então, o que eu quero trazer hoje alguns simbolismos, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar alguns livros onde vocês podem aprofundar esse conhecimento para, se quiserem aprofundar, conhecer mais, né? E poder olhar mais os sonhos de vocês com base na alquimia. Então, dentro dos 4 elementos, o elemento que a gente vai iniciar, geralmente as operações alquímicas, elas começam com o fogo, tá? Por que o fogo? Porque o fogo é um elemento básico para a transformação, né? E a gente tem que ver também que o fogo é um elemento humanizante por excelência, né? Então, a humanidade existe enquanto humanidade por causa do fogo, né? A gente, digamos, entre aspas, domesticou o fogo, né? Porque eu não gosto muito dessa terminologia domesticou o fogo, porque eu acho que a gente fez a amizade com o fogo, né? Porque muitas vezes o fogo perde o controle, né? Ou a gente perde o controle do fogo e ele
pode destruir muitas coisas, né? Como aconteceu, por exemplo, com a Notre Dame o ano passado, o ano retrasado, eu não me lembro mais, né? Ou com o museu aqui no Brasil, né? Então, acho que foi o Museu de História Natural, né? Não me lembro direito qual museu foi, mas também que teve essa coisa de o fogo perder o controle, né? Ou o fogo que acontece nas florestas. Então, o fogo, a gente faz amizade com ele e ele nos serve, né? E toda esse passo tecnológico que leva ao fogo, né? O fogo faz o passo tecnológico do ser humano e dá a condição de criar a civilização, né? E também ele, antes da civilização, ele dá condição, né, de que a gente possa ser humano, né? Então, a relação com o fogo ela é uma coisa básica desde o início da humanidade. E ela representa também uma série de emoções que a gente tem, né? Então, o fogo ele é um símbolo muito forte e como ele tem essa coisa de transmutação, né? Ele é o início, em geral, dos processos alquímicos. Algumas vezes, o processo alquímico pode começar com a água também, tá? Mas, em geral, ele vai começar com fogo. E daí, a operação, né, que está ligada ao fogo, existem muitas operações alquímicas ligadas ao fogo, mas digamos que está muito relacionada a ele, se chama calcinátil, né? Que é justamente submeter a substância, a prima matéria, né, a uma tal quantidade de fogo, né, que todo o líquido dessa prima matéria vai evaporar, né? Então, isso vai ressecar, né, e vai fazer com que toda essa matéria vire pó, ok? Vire como um pozinho, né? Então, daí todos os símbolos que às vezes a gente vai sonhar com essa simbologia, né? É interessante, né? Porque o fogo, né? Quando ele faz a calcination, ele livra a matéria totalmente da água, né? É como se ele fosse tirando toda a emoção dessa matéria, né? Ele vai secando ela, né? Vai calcination vem de calcário, né? Do cal, né? Esse cal que queima, que digamos que chega a ser árido, né? Ela conduz a calcination, chega na aridez, no deserto, né? Na areia. Mas o fogo, enquanto elemento alquímico, ele não está, nem sempre ele vai levar a essa calcinação completa, né? O fogo ele tem muitas nuances, então o fogo como elemento alquímico, a gente tem que saber lidar com o fogo. Então, tem coisas que a gente vai botar um fogo super alto, né? E vai queimar, né? Queimar, tem coisas que a gente vai atirar direto dentro do fogo para que queime, né? E que vire cinza, ok? Mas tem outras coisas que a gente não quer que queime, né? Mas a gente quer cozinhar, tá? E daí depois a gente vai ver o simbolismo do vaso, né? Porque o vaso alquímico ele é super importante nessa relação com o fogo, né? Então, muitas vezes o que tem que ir para o fogo, né? Tem que estar dentro de um vaso, para o fogo não ter uma relação direta, né? E tem que existir um elemento que proteja a substância do fogo para que ela possa cozinhar, né? Cozinhar em fogo baixo. Então, existem coisas, né, que a gente tem que cozinhar em fogo baixo com a panela fechada, ok? Então, daí a gente já começa a entrar no simbolismo do vaso, né? O
vaso alquímico, existem vários tipos de vaso alquímico, né? Em geral, aqui vocês viram que, né, alguns de vocês desenharam esse vaso, a Ana, a Cris, né? Desenharam o vaso alquímico, por isso que eu perguntei até se tinham lido alguma coisa de alquimia, né? Porque esse aqui é um vaso alquímico, né? Então, onde vocês vão ver ali embaixo o fogo, né? E dentro uma substância. Essa substância tem um líquido, né? Então, assim, fogo e água são elementos que não se dão bem diretamente. Então, eles precisam dessa interface que é o vaso. O vaso alquímico, ele faz essa interface que possibilita uma série de processos, né? Que não seriam possíveis sem ele. Então, essa relação entre fogo, né, que é essa paixão, que é essa força, que é essa impulso de ação, né, e as nossas emoções, que tem a ver com a água, né, precisam de uma interface, né, não dá para fazer isso diretamente. E daí, então, o que acontece? Eu boto um fogo super alto lá embaixo, né? E deixo o vaso aberto, evapora a água, né? Às vezes eu vou querer que ela evapore, né? Ou seja, eu vou secar a emoção. Às vezes eu vou fazer uma decantação, né? Então, se vocês se lembram aqueles vasos alquímicos que fazem tipo existe essas coisas que se faz cachaça, ou perfume, né? E tem todas umas voltinhas, então, em cima de um fogo que não é tão alto, né? Vai se decantando, vai se tirando a essência de determinada substância, ok? Então, é um outro processo que acontece com o vaso e com o fogo. E depois tem outros processos, né? Que também tem a ver com a panela completamente fechada e o fogo baixo, né? Que são aquelas coisas que a gente tem que cozinhar por longo tempo, né? Então, a água evapora, vai dar lá na tampa da panela, vai condensar e cair de volta. E vai fazer esse processo infinitamente, né? Vai cozinhando muito lento. Então, existem processos na vida da gente que tem a ver com isso, né? Que a gente tem que estar com a panela fechada e cozinhar muito lentamente, né? E com uma grande quantidade dos nossos processos tem a ver com isso. Então, o vaso alquímico é muito importante justamente para a gente conter, né, essa substância tão preciosa que é a água, né? Então, a água é outro elemento muito importante, né? Em geral, a água necessita do vaso, tá? Então, a água vai se relacionar com o fogo através do vaso, mas a água necessita o vaso para conter, né? Então, isso fala muito a respeito do nosso mundo emocional, que tem que ter uma certa contenção, a gente tem que saber dar um limite para isso, para poder lidar com esses elementos, né? E a água, ela tem a ver com outro passo alquímico, que é a solútil, né? A solútil é a dissolução. Então, dentro do processo alquímico, existem momentos onde a gente tem que dissolver algo, né? Algo tem que ser dissolvido. Que tem a ver, por exemplo, se a gente vai falar dentro das vivências de biodança, tem a ver com os momentos que a gente chama de regressão, né? Que não tem a ver com uma regressão por faixa etária, mas tem a ver com entrar num estado mais uterino, num estado mais amniótico, e perder um pouco esse limite, né, corporal, né, que nos diz aqui sou eu e ali é o outro, né? Então, esse estado de fusão que existe, né, quando a gente está num estado mais regressivo. Mirtes, diga. Sim? Me desculpa, tu poderia repetir essa parte que tu falou da biodança? Eu acho que a tua voz se afastou do microfone. Sim, é que eu tomei água. Não, foi antes. É? Tá.
Não, então, que tem a ver a Solution, né? Tem a ver com, se a gente vai fazer uma relação com a biodança, né? Ela tem a ver com a questão mais da regressão, né? Onde a gente, porque a regressão em biodança ela não tem a ver exatamente com uma regressão por faixa etária, mas por um nível de funcionamento, né? De relação com o ambiente, onde eu perco um pouco o limite corporal e me fundo com a totalidade, me fundo com o grupo, me fundo com o outro, né? E que esse passo é super importante. Não é que esse estado de fusão e dissolução da nossa identidade ele seja permanente, né? Ele é um estado onde a gente perde um pouco o controle de tudo, controles, vamos entrar aqui numa terminologia que não é de biodança, mas é interessante para a gente entender, que a gente perde um pouco o controle egóico, né? De saber exatamente a forma das coisas e como elas são, para poder se fundir com a totalidade, né? Se fundir com o todo. Mas também a Solution tem a ver com aquelas situações, aquelas coisas que necessitam ser dissolvidas também em nível emocional, né? Então, muitas vezes a gente tem emoções e sentimentos, né, que estão ali como pedras no nosso sapato, que tem a ver com coisas muito dolorosas, com coisas que a gente dá importância demais, ou ressentimentos, e a Solution também, ela vai servir para ir dissolvendo, né, dissolvendo esses processos. Então, quando a gente sonha com água, né, em geral a gente está nessa dimensão, né, da Solution, bom, assim como quando a gente sonha que está cozinhando, ou está num deserto, ou está num incêndio, ou está em relação ao fogo, a gente está entrando nessa dimensão do fogo ou da calcination, depende de como esse fogo está agindo. Então, para a gente ir vendo a questão simbólica nos sonhos. Né? Depois a gente tem a terra, né? A terra, que é outro elemento super importante, né? E que tem a ver com essa coisa mais concreta, essa coisa nutritiva, né? Esse terreno fértil, e que vai, dentro da alquimia, ter a ver com o passo alquímico, que é a coagulation, que é a coagulação, né? Ou seja, de uma substância que é líquida ou mesmo gasosa, né? Existe algo que vai se agregando até formar algo, né? Mais concreto, e isso daí tem a ver com a questão da terra, né? Então, dentro dos passos alquímicos, por exemplo, quando existe a coagulação do sangue ou o próprio leite que talha, né? Então, as questões onde algo toma uma forma, né? Se transforma e toma uma outra forma. E a gente pode ver, então, também essa coisa muito prática, muito concreta, né? Da gente produzindo coisas na vida da gente, né? Como essa coagulation, né? Então, como essa capacidade de transformar coisas que são mais abstratas, coisas que são mais subjetivas em algo muito concreto e que tem uma presença física, né? Está coagulado. Depois a gente tem o ar, né? O ar que tem a ver com essa coisa do voo, da imaginação, né? E daí a gente vai ter o passo alquímico que se chama sublimation, né? Que é a capacidade de a gente sair da vivência concreta, né? Do concreto, do dia a dia, daquela coisa mais pé no chão, né? E que às vezes pode ter uma dimensão muito grande, né? E poder fazer o voo da garça, né? Então, assim, é quando a gente olha as coisas lá de cima e vê a relação entre as coisas. E daí tem muito a ver com os sonhos onde a gente voa, né? Onde a gente sobe, onde a gente é elevado, onde a gente sobe a montanha, onde
a gente sobe de elevador, né? Ou que a gente sobe, escala uma montanha, né? Então, esses elementos nos sonhos, eles têm muito a ver com o sublimático. Depois, outro elemento, saindo dos 4 elementos, né? Outro passo alquímico que a gente vai encontrar, né? Tem a ver com a morte. E é super importante a gente entender isso, né? Porque a morte é algo que faz parte da vida. Então, durante a nossa existência, a gente tem que fazer várias mortes, ok? E a morte, então, ela representa essa passagem, né? Esse poder deixar algo morrer para que algo possa nascer. Como diz a Clarissa Pincola Estes, né? No Mulheres que Correm com os Lobos, esse fenômeno de vida, morte, vida, né? Para existir a vida é importante que exista a morte, né? Então, às vezes a gente está num processo de existência que algo tem que morrer para poder ter vida. Se a gente não traz a morte para dentro do processo, é como a gente acaba morrendo de fato, né? Então, a morte ela tem que estar dentro dos processos e dentro da alquimia ela é presente, né? Sobre a forma desse passo alquímico que é a mortificatio, né? Que é essa desagregação, essa decomposição, né? Muitas vezes os alquimistas vão falar de putrefação, né? Então é algo que perde a forma, né? Que tem que perder a forma, que tem que perder a própria existência para que possa nascer algo de novo, algo completamente transformado. Então, dentro desse processo, né, a gente vai ver alguns outros passos que têm a ver com isso, com essa coisa da transformação, né? Então, dentro do processo da morte, né, a gente vai iniciar esse processo com uma cor, né? Os alquimistas eles olhavam as cores das coisas, né? Então, a primeira cor que vai aparecer dentro do processo do mortificatio é nigredo, que é o preto, né? O preto como uma cor de introspecção, de fechamento, de entrar para dentro, né? E de perder a forma, é a noite. Depois, logo em seguida, né, os alquimistas viam que depois da nigredo, né, havia um momento que eles chamavam de albedo, né? Então, que a substância ela ficava completamente branca, né? Completamente branca e luminosa. Então, seria um passo em seguida, né? Existe a morte como um renascimento, como um sol que começa a brilhar. Albedo tem a ver com alba, né? Alba tem a ver com o dia que está nascendo, o sol que está vindo para a tona, né? Mas a albedo ela ainda não é um processo, né, de pleno renascimento, porque a albedo ela traz um mundo, né, assim como a nigredo ela traz um mundo de muita introspecção e de muita elaboração interna, a albedo vai trazer um mundo quase ideal, né, é um mundo idealizado, né? E então ela não serve como um processo pleno de renascimento, né? E daí então a gente vai ver a rubledo, né? Que é a cor do sangue, a cor da vida, a cor dos instintos, a cor da vitalidade, né? Então quando a substância chega no vermelho, ela está então pronta, né? Esse processo de mortification ele se completou completamente, né? Ele fechou, né? Então existe agora uma pulsação de vida novamente, ok? Então existe dentro da alquimia, né, esse passo que tem a ver com o sacrifício. Então, a gente vai ver dentro da própria, das próprias religiões, como é o caso, por exemplo,
do cristianismo, né? Que vê o sacrifício do cordeiro, né? O cordeiro de Deus que é sacrificado. Então, digamos, esse ser ingênuo, né? Que se oferece, né? E se transforma. Então, a questão do sacrifício tem muito a ver com a palavra sacro ofício, né? Então, existe algumas coisas dentro da gente que às vezes a gente tem que oferecer, né? Em sacrifício para poder se transformar, ok? Para poder renascer e poder passar, então, por esse processo de morte e renascimento. Bom, continuando os processos alquímicos, né, a gente vai ter um passo alquímico que é muito importante, que é a separation, né? A separation tem a ver com a dualidade, né? Então, é ver que as coisas são compostas, né, de opostos complementares, né? Então, a gente tem vida e morte, noite e dia, a gente tem masculino e feminino, e que é importante a gente perceber que existem essas diferenças, né? Então, a separation é um passo super importante para que a gente possa chegar no ouro, né? Porque muitas vezes a gente quer ficar sempre grudadinho, sempre juntinho, né? E isso nos impede de ver certas coisas, né? Então, por exemplo, vamos imaginar assim, se a gente está abraçado, né? Tá todo mundo super afim de se abraçar, né? Mas quando eu estou sempre abraçado de uma pessoa, eu não consigo ver ela inteira, né? Então, a separation tem a ver com isso, com a lucidez, né? Se eu estou sempre muito próxima de um objeto, eu não consigo ver ele inteiro. Então, é importante o se distanciar, o separar para poder ter uma visão ampla das coisas, né? Então, a separation é um passo que tem a ver com discernimento, né? Tem a ver com a organização da vida da gente, a gente perceber o que nos serve e o que não nos serve, por qual caminho eu quero andar, né? Qual é o caminho que eu vou seguir, qual o caminho que eu vou andar, né? Então, tem a ver, e a gente vê isso, por exemplo, nos contos de fada e nos mitos, né? Quando o personagem tem que separar coisas, né? Separar sementes, separar coisas por qualidade, né? E quando a gente está nos nossos sonhos, hoje a Uli estava falando das caixinhas, né? Então, isso tem muito a ver com separation, né? Então, é de saber o lugar certo de cada coisa na nossa vida, né? Que nem tudo tem... As coisas, quando elas estão todas misturadas, fica muito difícil de ter discernimento e lucidez. Então, daí, quando está muito próximo, né, de fechar o processo, né? Então, os alquimistas observaram que nas substâncias que passavam por esse processo de morte, de separação, né? Não sei se vocês já observaram, assim, por exemplo, quando tem uma água parada, né? Meio podre, assim, que tem, às vezes, uma refração de luz ali, né? Então, os alquimistas observavam isso, né? E diziam assim que isso era a cauda de pavão, cauda pavonis, né? Ou seja, quando a substância estava quase pronta, ela criava esse espectro de luz. E se a gente vai pensar na separation, né, tem muito a ver com a cauda pavonis, porque, na realidade, a refração de luz, né, que vai dar o arco-íris, que a gente vai conhecer tanto dentro da alquimia, né? Esse é o arco-íris que leva ao pote de ouro, né? Não é por acaso que ele leva ao pote de ouro, porque, na realidade, na refração de luz, nesse espectro de luz, existe a separação dessas ondas de energia que representam a luz, né? Em vários espectros. Então, aí vocês veem o quanto é importante esse passo, né? Da separação, a separatio, que vai criar essa possibilidade dessa refração, né?
e que vai criar o próprio arco-íris. E aí a gente tem o símbolo da cauda pavonis. E, bom, isso vai nos conduzindo, né, a perceber essa nossa natureza dual. Quando a gente está na separatio, né, então, como eu coloquei para vocês, a gente tem esses elementos, né, esses elementos como o Sol e a Lua, como o rei e a rainha, como o homem e a mulher, o dia e a noite. Então, nós temos essa natureza dual, né? E os alquimistas sempre falavam assim, né, que o que está no céu está também na terra, né? Então, isso significa que o que está no cosmos também está dentro da gente. E depois, o último passo que leva, né, a opus, que seria a manifestação, né, da substância na sua máxima integração, seria o passo chamado conuntium. Conuntium, comunhão, união, né? E aqui a gente tem a figura do rei e da rainha, né, numa relação e que representa justamente essa comunhão. Então, vocês veem que tem o passo da separação, mas tem o passo da conuntium, união, né? Onde essa natureza dual, ela se unifica. Mas vai haver dois tipos de conúncio. Uma conúncio que a gente chama de conúncio inferior, né? E aqui eu trago, por exemplo, a Medusa, né? A Medusa, que é aquele ser mitológico que tem uma história super triste, né? Que eu não vou contar agora para vocês a história da Medusa, que é horrível, né? Mas, enfim, ela é um monstro, né? Uma mulher que virou um monstro por uma série de motivos, e daí as pessoas não podem olhar para ela, né, diretamente, porque são petrificadas, né? Então, muitas vezes, nós estamos nessa relação que nos petrifica, né? São relações tóxicas, relações que nos fazem mal. Então, aí a gente tem uma conúntium inferior, né? Uma conúntium que não é positiva, que ela não nos faz bem. Então, aí é super importante a gente saber diferenciar, né, da conúntium superior, que é a conúntium onde é o resultado de um processo, né, de integração pleno. E que bom, quando a gente chega aqui, né, nesse processo de integração, não significa que a gente não vai voltar para a prima matéria, a gente vai fazer esse processo, né, de chegar à pedra filosofal, né, ou ao opus, ao ouro, né, várias vezes na vida da gente. Então, aqui a gente tem um processo, né, a pedra filosofal, ou o ouro, né, que são o resultado dessa comunhão, né, esse opus, esse momento de manifestação pleno da substância na sua característica mais plena e bonita, né, integrada. Então, eu trouxe aqui para vocês a imagem de Shiva e Shakti, né, que é uma fusão entre esses dois deuses, né, deuses hindus, que um é masculino e outro feminino, e que, então, a figura do andrógeno, né, ele tem muito a ver com a pedra filosofal, com o opus, né? Então, é a fusão dos opostos, a integração completa, que dá numa coisa de iluminação e de manifestação plena da gente mesmo, né, do ser no mundo. Esse ser que se conecta completamente com a totalidade, né? É um ser transcendente, é um ser pleno e transcendente. Essa integração consigo não significa somente saber exatamente quem eu sou, mas é uma vivência plena de si, em relação a si e ao mundo.